Noite, quinta-feira, 11 horas da noite, estamos de volta para fazer o nosso Evangelho no Lar. O Evangelho, eu já expliquei em outros vídeos, é um momento de oração onde você se liga a Deus, não importa qual seja a sua religião. Nós utilizamos 2 livros durante o processo do Evangelho e um copo de água para ser fluidificado. Nós vamos estar usando aqui o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde tem uma mensagem de reflexão. Na semana passada a gente ficou sem luz, sem internet, sem bateria, sem nada, então a gente vai repetir o conteúdo do culto da semana passada, porque faz sentido para mim ter esse conhecimento. Depois de ler a página, a gente faz uma prece e depois de fazer a prece, a gente lê um trecho do Evangelho e a gente vai estar usando o Evangelho segundo o Espiritismo para refletir, reflexionar e aprender um pouco mais sobre a história de Jesus, dos seus evangelhos, qual o seu propósito, seu objetivo. O culto leva no máximo 30 minutos, a gente encerra, faz uma vibração, pede para fluidificar a água e encerra o Evangelho da noite de hoje. Então, para a gente dar início ao Evangelho, como eu disse, eu vou ler o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem o título A Semente. E quando semeeis, não semeeis o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, ele falou ao 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosamente a sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho, os lugares próprios ou tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitórios, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida. Em todas as religiões, em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais, imprescindíveis, pois jamais desperdiçá-las. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos que nos assistem e nos amparam na noite de hoje. Pedimos, Senhor, como pedinte que somos, para que nos envolva neste momento onde estamos reunidos em torno do nome de Jesus. Eu aqui na minha casa, você aí que me assiste e todos no mundo espiritual que nos acompanham neste momento. Jesus amado, peço ao Senhor, pela misericórdia divina, que nesse momento do culto, teus mensageiros de luz possam ir até a casa de Eliane, a casa de Guilherme, de todos aqueles que eu conheço
de alguma maneira, parentes, amigos, conhecidos, colegas, e que lá instalem a cruz do teu evangelho. Que façam uma limpeza espiritual, Senhor, em todos esses ambientes. E encontrando qualquer irmão nosso que não seja servidor do Cristo, que ele possa ser retirado e levado para os postos de socorro e de tratamento espiritual. Que ele possa encontrar, na boa vontade dos mensageiros da luz, aquilo que ele precisa para modificar a sua trajetória. E, Senhor, caso esse irmão tenha sido colocado lá por algum encarnado, peço que olhe por ele também. Mestre Jesus, que as lições vivas do teu evangelho possam entrar em nossos corações e não ficar apenas em nossa mente. Que possamos praticar as lições do teu evangelho dentro do nosso lar em primeiro lugar, Senhor, e depois com as criaturas na rua. Mestre Jesus, acompanha-nos neste momento de estudo e reflexão. Ficai conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Então a gente leu a página, fez a nossa oração, a gente vai passar para o Evangelho e, como eu já falei em outros cultos, a gente está seguindo uma sequência, a gente não está abrindo de maneira aleatória, a gente não está fazendo uma leitura na sorte. A gente poderia abrir aqui, pegar uma lição para refletir, mas a gente está fazendo sequencial porque o objetivo é aprender. Então a gente vai aprender todo o Pão Nosso, vamos aprender todo o Evangelho, vamos refletir sobre todas as lições que vão ser trazidas para a gente nos estudos da noite. Na página de abertura falou sobre a semente, né? Sobre o ato de começar. Tudo aquilo que você começa de maneira íntegra, tudo aquilo que você começar de maneira, eu vou dizer, cristã, no sentido não religioso, mas no sentido correto e íntegro em todas as suas ações, vai dar certo, vai frutificar, vai multiplicar, vai crescer, vai expandir. Agora, tudo aquilo que você começar com segundas intenções, com escamoteio, com malandragem, com qualquer atitude que não seja de Deus, não vai dar certo. A lei da vida é assim, você atrai aquilo que você faz. Se você está plantando alguma coisa, né, e você já está com segundas intenções de se beneficiar de alguma forma daquilo que você está fazendo, mas não de uma maneira íntegra, não vai frutificar. Eu falo por experiência própria, pela minha trajetória de vida, né? Dia 10 de agosto agora, segunda-feira, eu completei 51 anos de idade, são meio século de vida. E eu posso dizer a você que tudo que eu comecei com alguma segunda intenção por trás, não durou. Não frutificou, não evoluiu, se manteve durante um período, mas depois se encerrou. Então, seja íntegro nas suas decisões e ponha em prática nas suas ações essa integridade. Não permita-se se envolver com nada que seja íntegro, porque é isso que destrói tudo que você constrói, tá? Então, aqui nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Jesus era rei ou não era rei? Né? Tem um momento registrado no Evangelho, na Bíblia, que é perguntado para ele, por Pôncio Pilato, se ele era rei. E aí ele fala, você diz isso, não sou eu que estou dizendo. O que Jesus queria dizer com essa realeza? Qual era a realeza de Jesus? Jesus não era um filho de carpinteiro, um judeu nascido como todos os outros judeus da época? O que ele tinha que ele poderia ser considerado rei? Então a gente vai ler na noite de hoje. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem.
Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por algum gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e infundindo sobre o progresso da humanidade. A gente não fala Rei Pelé, e ele era só um jogador de futebol, mas por que a gente dá esse título a ele? Porque não existia na época dele, e talvez não exista até hoje, talvez nunca venha a existir, alguém que fosse como ele era naquele ofício, né? A gente tem o rei do rock, a gente tem o rei da ciência, tem o rei, tantas atribuições de rei sem ser rei do mundo, né? Sem ser príncipe, sem ser princesa, sem ser rei, porque o cara se destacava naquilo que ele fazia. E Jesus se destacou muito bem naquilo que ele teve de fazer na terra. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e infundindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real? A primeira é imperecível, enquanto a segunda é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pela geração futura, ao passo que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral continua governando, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei dos poderosos, do que muitos potentados da terra. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. A gente tem a figura, me veio aqui a figura do Elvis Presley, que era o rei do rock lá, da dança, da música e tudo mais, e ele já faleceu há muitos anos e ainda assim mantém o título de rei do rock. E nós já tivemos na história da humanidade milhares de reis e rainhas que a gente nem sabe quem foi, nem sabe o que fez, nem tem conhecimento de nada que tenha sido produzido por essas pessoas. Então, não é o título que faz a história da pessoa. E alguns desses, depois de ter sido encarnado, ainda são amaldiçoados pelo povo de tão ruim e tão mal governante eles foram. A gente tem agora na história do Brasil a figura do Lula, que veio de uma origem humilde, se dizia operário, que não tinha formação acadêmica, que era tido pelo povo, principalmente pela classe mais pobre, o pai dos pobres, e esse homem perdeu a oportunidade maravilhosa de entrar para a história da humanidade por conta de dinheiro. A gente tem esse outro que está na presidência agora, que não sei por que razão, não faço a menor ideia do porquê seus apoiadores o chamam de mito. Não sei o que ele fez de mágico, ou de maravilhoso, ou de diferente para ter o título de mito. É outro cara que está jogando por terra uma oportunidade ímpar de se transformar num mártir. Vai ser daqui a 10, 15, 20 anos muito mal falado pela sua gestão, pela sua administração, como foi o anterior. E, infelizmente, na história do Brasil, o único presidente que eu tenho conhecimento de que entrou para a história do país foi Getúlio Vargas, porque fez lá algumas leis para os trabalhadores e acabou se suicidando.
Fora a figura de Getúlio Vargas, não conheço na história do Brasil outro presidente que tenha tido tanto mérito que o nome tenha sido imortalizado. Nem o Marechal Rondon, que foi como é que se fala? Ele foi desbravador, né, em vários aspectos. Acho que ele não tem tanto registro na história do nosso país. Acho que Getúlio Vargas ainda tem mais do que os outros. Nem Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, conseguiu se imortalizar, porque os feitos que ele produziu não foram tão impactantes para a classe social, para a grande massa da população brasileira. E Jesus, dentro da sua constituição simples, né, como um filho de marceneiro, se tornou rei dos judeus e rei da humanidade como um todo, simplesmente por fazer aquilo que ele aprendeu durante a sua trajetória de vida. Não a trajetória de 33 anos conhecida pelo registro do Evangelho. Não, Jesus é muito mais velho do que isso. Jesus já era Jesus antes do planeta Terra ser o planeta Terra. Antes dele ser constituído, Jesus já era Jesus. Então, vocês podem ver que a nossa trajetória é muito longa e a gente é feito à imagem e semelhança de Deus para um único propósito: crescer, evoluir, se desenvolver, se tornar uma figura que a gente hoje nem tem conhecimento do que seja, né? A gente fica se apegando a pequenos detalhes. Recentemente está na mídia essa questão da cor, se você é branco, se você é negro, se você é índio, se você é amarelo, você se acha melhor ou acha, porque você tem uma profissão X ou um cargo X, você se acha melhor do que as outras pessoas. A gente teve recentemente aqui em Santos um desembargador que chamou o guarda municipal de analfabeto só porque ele é desembargador e só porque o outro cara era guarda municipal. Por isso tem que existir reencarnação, porque é a única forma daquele cidadão, numa próxima existência, nascer para compreender o seu papel na trajetória da vida. Chico Xavier, nossa, o cara tinha todos os poderes mágicos que você possa pensar. Ele conseguia ler sua mente, conseguia ler sua áurea, conseguia ver seu passado, conseguia tudo. E é o cara que mais se fez humilde na face da terra. Acho que ele só pede para Jesus e talvez para alguns desses seres que vieram antes e deram o seu testemunho aqui na terra. O Chico podia tudo. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tudo que você possa pensar, ele podia fazer. E ele era o cara mais humilde da face da terra. Jesus, que era o governador do nosso planeta Terra, foi lavar os pés das pessoas. Nasceu na carne para poder nos impedir de dar desculpa. E a gente fica achando que é o bambambam da parada, porque tem um saláriozinho melhor, porque mora numa casa melhor, porque tem um carrinho melhor. A gente precisa da reencarnação. É a única forma da gente se desenvolver, da gente crescer, da gente chegar a algum lugar, né? Não é só com uma vida, não vai ser só aqui no planeta Terra, não vai ser só com o conhecimento da doutrina espírita, não vai ser só com o conhecimento que a gente tem da pouca ciência que a gente conhece, que a gente vai se tornar seres melhores. Nós já somos muito melhores do que já fomos antes, né? Tá passando na TV Globo uma novela de época que fala da escravidão e nós já fomos aquilo. A gente já achou certo vender um ser humano só porque ele tinha uma cor diferente. A gente já achou certo tirar a vida de outro ser humano só porque ele era de uma outra tribo.
de uma outra tribo. Não estou nem falando de cor mais aqui, é de uma outra tribo. A gente já achou certo invadir um outro país e matar as pessoas que estavam lá, mulheres, crianças, idosos, só para ficar com o patrimônio material daquela tribo. A gente já achou isso tudo certo. Em países ainda, acho que é oriental, não, ocidental somos nós, orientais é a China, sei lá pro pessoal das Arábia lá, eles ainda acham certo um marido ter 50 mulheres. Eles acham ainda certo isso. Nos outros países, assim como no Brasil, isso já não é mais considerado certo. Porque você não pode dedicar a sua vida de verdade a 50 pessoas diferentes. Você pode dedicar ela com mais intensidade a uma pessoa só. Você vai estar preocupado com ela, você vai estar cuidando dela, você vai estar buscando entendê-la, buscando ajudá-la. Mas com 50 não dá para fazer isso. Aí não é amor. Aí é só questão material, né? É só sexo, não é relação. Então, a realeza que Jesus propõe para nós, é essa realeza santificante, é essa realeza moral, aonde a gente possa pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem nenhuma uma frisadazinha que seja de algo corrupto ou corruptivo. Eu ponho algumas postagens na rede social que meu irmão fica magoado porque eu bato no atual presidente, porque eu não tenho partido, eu não tenho político, eu tenho certo, e aquilo que está sendo feito não é certo, e aí se não é certo eu vou divulgar para fazer você pensar também e chegar à sua própria conclusão e entendimento se aquilo é o que você quer para você. Não estou interessado se é Amoedo, Moro, Lula ou Bolsonaro. Eu quero que o cara que esteja lá me represente. Faça a coisa como ela tem de ser feita. Se ele não fizer, eu tenho o direito de apontar isso quando eu tomar conhecimento. Então, a realeza proposta por Jesus, a semente do início das ações, proposta pela página inicial, ela traz para a gente essa reflexão. Qual é a nossa conduta? Quando eu vou começar alguma coisa, eu estou de verdade colocando dentro das minhas ações toda a verdade? Ou eu estou escamoteando de alguma maneira para fingir ser alguma coisa que eu não sou? Então, é essa a nossa reflexão na noite de hoje, é essa reflexão que Jesus trouxe para mim, não é para você, é para mim. Qual é a minha conduta? O que eu estou fazendo quando eu começo alguma coisa? Qual é a realeza que eu estou buscando? Qual é o meu propósito? Hoje alguém me perguntou, quem é Francisco Carlos Cavalcante? E eu não soube responder. Eu sabia responder o que eu queria, o que eu fazia, mas eu não conseguia responder o que eu sou. E você? Quem é você que está me vendo agora? Esquece o que você faz e o que você tem. Quem é você? Eu não soube responder. Estou com a lição de casa de pensar nisso até a próxima vez que eu vou encontrar essa pessoa. Quem sou eu? A página me fala, comece alguma coisa e quando começar, seja 100% íntegro. O Evangelho me diz qual é a realeza de Jesus perante a vida. E eu? Quem eu sou? É com essa reflexão, Senhor, que eu peço nesse momento que o Senhor tire de mim as melhores vibrações, os melhores sentimentos, aquilo que existe de melhor dentro de mim e envolva, Senhor.
essas mais de 100.000 famílias que de alguma maneira estão sofrendo com o desenlace dos seus parentes e seus entes queridos. Peço ao Senhor também que envolva, que tire de mim o meu de melhor e envolva essas mais de 100.000 criaturas que retornaram ao mundo espiritual. Que eles possam, Senhor, ser amparados pelas equipes de socorro, que eles possam despertar com alguma lucidez no mundo invisível, que possam compreender que cumprir o seu papel aqui nessa terra, dentro da missão que lhe cabia e lhe competia, e que possam despertar para a sua nova realidade com serenidade e com tranquilidade. Envolva também, Senhor, por misericórdia e amor, aos milhares de milhões que estão desencarnando no mundo no dia de hoje. A todos esses irmãos de outras nações que, através desta Covid, estão retornando ao mundo visível. Aos parentes que ficam, permita eles se sentir abraçados neste momento e que tenham renovado as suas forças. Mestre de amor, olhai também por todas as crianças que se encontram nos lares de adoção espalhados por essa terra. Aos idosos que se encontram nas casas de repouso, muitas vezes abandonados pelos seus familiares. Passe também, Senhor, em varredura a todas as penitenciárias e cadeias deste mundo. Que de alguma maneira, Senhor, possa receber esta vibração e se modificar. Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por estar conosco nas lições do Evangelho de nossa quinta-feira, sempre às 11 horas da noite. Mais uma vez te peço, Senhor, para que faça uma limpeza espiritual em nossa residência, na casa de Eliane, na casa de Guilherme, na casa de todos aqueles que nos assistem neste momento, na casa de todos os nossos parentes, amigos e conhecidos e todos os moradores desse prédio. Que o Senhor possa resgatar qualquer irmão nosso que lá se encontre, que não esteja a serviço de Jesus. Que esses companheiros possam ser levados aos postos de socorro e recebam o auxílio necessário à sua transformação. E que se porventura, Senhor, eles estejam lá solicitados por algum encarnado, que esse encarnado também possa ser socorrido. Que o teu amor, Senhor, neste instante toque todos esses corações. Que a tua misericórdia se faça presente, porque nós não somos merecedores desse teu auxílio. Obrigado, Jesus, por estar conosco. E te pedimos, Senhor, neste instante, que fluidifique esta água, que deposite nela as energias que refaçam o nosso corpo físico e o nosso perispírito e o nosso espírito. Que possamos receber nesta água que aqui se encontra na nossa frente, Senhor, as energias benfazejas do mundo espiritual e que elas possam nos ser úteis para a nossa recuperação. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Marque em nossas mentes e em nossos corações, Senhor, as lições da noite de hoje. Que possamos seguir em paz até a próxima semana, aonde mais uma vez aqui nos encontraremos reunidos. Gratidão, fique conosco hoje, agora e sempre. Amém. Boa noite para você e até quinta-feira que vem, quando voltamos ao Evangelho no Lar.
E aí, tá curtindo o audiolivro? Dá um like, pega esse vídeo, envia para alguém que você acha que também vai fazer sentido. Quanto mais pessoas derem like nesse vídeo, mais o YouTube vai entender que ele é legal e para mais pessoas ele vai mostrar. Vamos levar o conhecimento para outras pessoas? Dá o like, compartilha, seja ativo, agradeça de alguma maneira. Obrigado por tudo. Gratidão.